Olá, gente. Nós vamos começar hoje uma explanação a respeito da nossa terceira etapa. Na terceira etapa, nós vamos continuar, como da primeira, falar a respeito da linguagem, alfabetização e letramento. O ato de ler é incompleto sem o ato de escrever. Um não pode existir sem o outro. Ler e escrever não apenas palavras, mas ler é escrever a vida, a história. Numa sociedade de privilégios, a leitura e a escrita são um privilégio. Ensinar o trabalhador apenas a escrever o seu nome ou assiná-lo numa carteira profissional. Ensiná-lo a ler alguns letreiros da fábrica, como perigo, atenção, cuidado, para que ele não provoque algum acidente e ponha em risco o capital do patrão. Não é suficiente isso. Não basta ler a realidade. É preciso escrevê-la, segundo Gadot. Sendo assim, a simples alfabetização no ensino, no sentido de aprender a ler e escrever de maneira mecânica, torna-se insuficiente para inserir plenamente o indivíduo na sociedade. Muitos pesquisadores chegaram ao conceito de letramento, em lugar de alfabetização, a partir da preocupação com o analfabetismo funcional, terminologia que a Unesco recomendara nos anos 70 e que no Brasil passou a ser somente a partir de 1990, segundo a qual a pessoa apenas sabe ler e escrever, sem saber fazer uso da leitura e da escrita. Segundo Soares, se uma criança sabe ler, mas não é capaz de ler um livro, uma revista, um jornal, se sabe escrever palavras e frases, mas não é capaz de escrever uma carta, é alfabetizada, mas não é letrada. Nós vamos ver agora o que é letramento e o que é alfabetizado, que é uma pessoa letrada e uma pessoa alfabetizada. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o letrado é aquele que sabe ler e produzir textos dos mais variados gêneros e temas. Um escritor competente deve saber selecionar o gênero apropriado a seus objetivos e às circunstâncias em que ele realizará seu discurso. Letrar é mais que alfabetizar. Alfabetizar letrando é, portanto, ensinar a ler e escrever o mundo, ou seja, no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, tendo em vista que a linguagem é um fenômeno social. Quando ele fala da leitura do mundo, nós podemos fazer uma leitura de um livro, mas sem fazer uma interpretação daquela leitura com uma realidade local, como a nossa. Nós podemos ler algum enunciado de uma revista e não fazer um sentido com aquilo. Então, e uma outra coisa muito importante que ele fala, a linguagem é um fenômeno social. Ela sempre vai estar tão ativa quanto a nossa vivência social. Como o homem não é um ser estático, lógico, a linguagem também não é uma linguagem estática. E aí nós vamos encontrar vários tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem apropriada para cada profissão, se a gente for atentar para isso, né? A gente vai ver a questão prova, teste, avaliação, isso na questão da docência. Se nós fôssemos falar com um médico, qual era a linguagem da profissão dele? Olha só como vai... E vai mudando também, estaticamente. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos o quadro, depois passamos para aquele quadro negro, agora o branco, ou seja, como nós vamos também tendo essa dinâmica de progresso, também a linguagem ela vai acompanhando. E a linguagem ela não pode ser discriminada, aí vem a questão cultural, de achar que quem tem uma linguagem diferente da minha é inferior a mim. Vamos falar a respeito de os jogadores de capoeira, tem uma linguagem diferente do professor.
A linguagem de alguém que faz balé é muito diferente do que quem faz capoeira, quem faz teatro. Então, é essa dinâmica da linguagem, ela está dentro de um contexto social, porque cada um de nós é parte de um contexto social diferente um do outro. E a linguagem, assim como o ser humano, ela também tem essa dinâmica proporcional à nossa realidade. Nesse contexto, cabe à escola propiciar ao aluno interação plena com diferentes tipos de texto e trabalhar com ele conteúdos para interpretar. O texto não pode servir apenas como pretexto para se trabalhar conteúdos gramaticais, pois existe neles conteúdo de interpretações textuais. O letramento inicia-se muito antes da alfabetização, ou seja, quando uma pessoa começa a interagir socialmente com as práticas de letramento no seu mundo social, como afirma Freire. Se a leitura do mundo precede a leitura da palavra, um indivíduo pode ser letrado, mas não alfabetizado. Por exemplo, um aluno, mesmo não sabendo ler e escrever, um adulto, mesmo não sabendo ler e escrever, pode pedir a alguém que escreva para ele ditar uma carta. Pede a alguém que leia para ele a carta que recebeu. Ou uma notícia de jornal ou uma placa na rua. Ou a indignação no roteiro do ônibus e umas outras coisas que deixam mesmo a gente indignado. Olha só como é interessante. De repente, quem sabe ler não é letrado, e quem é letrado não é, nesse caso, alfabetizado. A leitura que esse cidadão tem do mundo, ele pode utilizar de alguém que já seja alfabetizado, como é o caso de alguém que não sabe ler, mas ele pode escrever uma carta, ele pode mandar uma carta para um político, ele tem argumento. Por quê? Porque ele tem uma leitura de mundo, ele tem uma leitura da necessidade dele, ele tem uma leitura do contexto social que ele vive. Ele não sabe escrever, mas ele pode ditar e mandar carta para quem ele quiser, porque tem alguém que é alfabetizado. Isso não vai acontecer, de repente, essa carta sendo uma carta de indignação, de protesto, pode não acontecer com quem é alfabetizado. Pode não ter essa leitura de mundo, essa reivindicação do meio, pode não acontecer com quem é alfabetizado. Com base nos resultados do teste da leitura, INAF classifica a população estudada em quatro níveis, como mostra a tabela a seguir. Aí nós temos aqui, ele vai falar sobre analfabeto, alfabetizado nível rudimentar, alfabetizado nível básico e alfabetizado nível plano. Vamos começar com analfabeto. Corresponde a condições do que não consegue realizar tarefas simples que envolva a leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela dessa consiga ler números familiares, números de telefones, de preço, essas coisas relacionadas à questão numérica. Alfabetizado nível rudimentar corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares, como, por exemplo, um anúncio ou uma pequena carta. Ler e escrever números usuais e realizar operações simples. Alfabetizado nível básico. As pessoas classificadas nesse nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem texto na média extensão, localizam informações, mesmo que seja necessário realizar pequenas interferências. E por último, o alfabetizado nível pleno. Classificadas nesse nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar texto em situações usuais. Leem textos mais longos, analisando e relacionando suas partes. Comparam e avaliam informações. Distingue fatos de opiniões, realiza interferência e síntese. Nessa tabela nós vamos perceber que muitos de nós brasileiros estamos bem longe
de chegar no alfabetizado nível pleno. Isso é uma realidade. Por questões políticas, sim, né? A falta de um compromisso com as políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, porque não adianta ter uma política pública boa para a educação se na saúde não temos, se o grande índice de desigualdade social também está. Você pode ter uma excelente escola, mas eu com fome, desempregado, meus filhos numa situação difícil, dificilmente uma criança vai estar numa escola muito boa se o pai está desempregado, não tem onde morar. Então isso tudo é um contexto. Eu acredito que não é a educação em si, porque não tem política voltada para a educação. Não tem. Mas também não tem voltada para a saúde, para a desigualdade social. Então, isso aí é todo um contexto para a gente dizer que, por isso que eu, analisando aqui, acho que nós vamos debater isso, a gente vai perceber que é todo um contexto social, político e econômico que se encontra esses 3 primeiros itens dessa pesquisa. Os resultados da INAF Brasil, ao longo do período de 2001 a 2012, mostram que os esforços em universalizar o acesso e estimular a permanência na escola têm produzido resultados na melhoria das capacidades de alfabetismo da população brasileira. Porém, mostram também que, além de ampliar o acesso, é preciso investir na qualidade, de modo que a escolarização garanta, de fato, as aprendizagens necessárias para que os cidadãos se insiram na forma autônoma e responsável da sociedade moderna. Aquilo que há pouco a gente estava falando, né? É todo um contexto. Não dá para falar a educação meramente pela educação, mas todo um contexto social, político e econômico. A educação, sendo uma prática social, não pode restringir-se a ser puramente livresca, teórica, sem compromisso com a realidade local e com o mundo em que vivemos. Portanto, educar é também um ato político. É preciso resgatar o verdadeiro sentido da educação. De acordo com Freire, o ato de estudar, enquanto ato curioso do sujeito diante do mundo, é a expressão da forma de estar sendo dos seres humanos como seres sociais históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem, mas sabem que sabem. Olha só, né? Quando ele fala que seres que transformam, que sabem. Ou seja, é ter consciência daquilo que eu sei. Eu sei ler, sei escrever, eu sei interpretar o mundo, eu sei, dentro do meu contexto social, eu sei o que eu quero, o que é que eu almejo, o que é que eu reivindico, o que é que eu não considero bom. Essa nossa capacidade de ver essas instâncias todinhas sociais, ela nos dá com a alfabetização e o letramento. Porque às vezes a gente acha que determinado político, ele houve uma manobra política e ele acabou, como a gente fala, né? Isso é o que eu vou falar aqui, é uma coisa que acontece na nossa realidade. Ele comprou o voto de determinada localidade. Por quê, gente? Porque lá só tinha analfabeto? Não. Tinha alfabetizados, com certeza. Mas será que todos alfabetizados eram letrados? Aí vem a questão. Porque quando a gente vê lá na primeira etapa a imagem daquela menina, quando ela diz eu sou negra, ela repete a frase, mas ela também faz uma interpretação. Quais as implicações de eu ser negra? E aí a gente pergunta assim, poxa, por que tanta corrupção? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? Nós somos alfabetizados, ele não tem estudo, ninguém, outra coisa muito errada, ninguém tem estudo, todo mundo tem um estudo. Pode não ser um estudo institucionalizado de estar na escola, mas nós temos sim estudo, nós aprendemos alguma coisa, nós sabemos alguma coisa. Então, o homem, ele é um ser de conhecimento. Nenhum homem
Quando eu digo nenhum homem, eu sempre falo na totalidade, não na particularidade. O homem, ele é um ser de conhecimento. Então, quem conhece, sabe. Discute, não se sabe. Né? Se você tem essa conhecer, não é saber discutir, não é saber questionar, não é saber refletir, não é saber se colocar dentro desse contexto social e político. O que é que eu estou fazendo aqui dentro desse contexto político? O que é que isso aqui está me fazendo dentro da minha instituição? Qual é a minha posição como cidadão? Como é a minha posição como mulher? Como é a minha situação como mulher negra? Então tem todo esse aparato. É isso que a alfabetização com o letramento vai nos proporcionar. E nós, diante disso, a gente pode mudar. Aí, como na segunda etapa a gente fala, né, daquele autor que fala que nós podemos viver em paz. É propagando isso que a gente tem um mundo melhor. Então, aqui, finalizando, eu coloquei algumas fotos para a gente discutir essas questões que a gente vem vendo desde o início, que é linguagem, alfabetização e letramento. Aqui, eu, no meu lado esquerdo, aí é a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Eu acredito, porque está um pouquinho aqui, mas eu acredito que seja. Aí, vejo aqui um pouco mais acima, na minha esquerda, um jovem negro ensinando um senhor de melhor idade, branco, estudando. Olha só, a questão da inserção e da inclusão que é necessário para todos os segmentos. Olha só, da melhor idade. E nós aqui no Brasil, a gente também, isso aí é triste, de achar que a terceira idade já não é útil, não serve mais para nada, tá velho. A palavra velho, ela dói muito, com certeza, e isso não vai ser diferente quando nós estivermos nessa situação. Velho, 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 velho. É algo que, né, o velho ama, o velho tem sonhos, ele tem ansiedades como qualquer outra pessoa. Então, essa questão do velho, ela é muito triste. Então, a pessoa da melhor idade, ela tem alegria, ela tem esperanças de mudanças e muito. Os sonhos que eu e você tem, com certeza, uma pessoa na melhor idade também tem. E nós vamos ver o cego. Bem no centro da tela, a gente vai ver uma figura de um cego. É a questão das deficiências, como é que são trabalhadas a acessibilidade em todos os sentidos. Nós temos lugares que não tem a rampa para os cadeirantes, outros não tem aquele corrimão para pegar para as pessoas que têm alguma para os cegos principalmente. E mais acima, na minha direita, a gente vai ver essas casas que são de uma favela e um pouco mais acima você vai ver os prédios. Se você for prestar atenção, você vai ver essa disparidade social bem grande. Isso é uma realidade nossa. E essa disparidade econômica a gente vai encontrar na nossa sala de aula. E é preciso a gente ter esse cuidado para não igualar todos, porque cada um de nós é um universo. E sendo um universo, temos todas as nossas peculiaridades, nossas características, nossas opiniões, nossas ideologias. Aqui, voltando para o meu lado, nós temos a bandeira do LGBT, que isso é uma questão que a gente está muito acostumado a não falar muito, porque isso, porque aquilo, mas são segmentos que fazem parte da sociedade e que eu vou conviver, ou que alguém que eu estou trabalhando ou estou ministrando aula também faz parte desse grupo. É um grupo que deve ser respeitado, todos os grupos aqui em tela devem ser respeitados. Para quê? Para que a gente possa ter uma vivência melhor, mais justa, menos violenta. E aqui embaixo, né, é uma dança indígena e aqui tem a foto para você ver que essa comunidade indígena, as coisas, os acontecimentos, eles são comunitários. Olha que coisa bacana. Então a gente percebe tudo isso dentro dessas 6 figuras e fica para a gente refletir sobre a nossa postura, que muitas das vezes a gente é alfabetizado, a gente é letrado,
e a nossa postura não condiz com uma postura digna de ser humano, que respeita o outro, que sabe ouvir, que chega à conclusão de que eu estou errado, os meus princípios precisam ser mudados, as minhas leituras precisam ser reelegidas de novo, reeleita. Quando eu falo reeleita é de leitura. Então tudo isso que fique pra gente esses momentos, e eu espero vocês, espero que a gente possa trabalhar bem esse nosso componente curricular. Então até a nossa próxima aula. Mano, eu vou te falar.